O pessoal do SAMU já percebe que ali tem alguma coisa errada. Já avisa a polícia militar, eles Aí que eu quero avisam. entender. Quais são os passos a partir daí? Tipo, opa, isso aqui tá incomum. Quando há uma morte suspeita, o que é uma morte suspeita? Toda morte fora do ambiente hospitalar. Por quê? Fora do ambiente hospitalar não tem um médico acompanhando. Toda morte suspeita é obrigatória ser comunicada imediatamente à Polícia Civil. A Polícia Militar pode chegar até o local para preservação daquele cenário, daquela cena. Aguardando o delegado, né? Aguardando o delegado, a perícia, o delegado determina a perícia e, principalmente, a recognição visiográfica. Essa palavra toda significa o quê? A Carla sabe muito bem, porque várias vezes ela fala, a Hannah também. A recognição visiográfica, Paula, nada mais é do que retratar, de acordo com a cena que você viu, o crime. Então, você lê o crime com o estado em que ele se encontra. Por isso que é muito importante aquela preservação do local. A preservação do local, a posição dos objetos, mesmo que esses objetos sejam colocados com uma posição fake, uma tentativa de manipulação daquela cena originária, nós que somos policiais e os peritos conseguem identificar até mesmo objetos que foram artificialmente retirados do local e colocados em outros locais. Porque existem vestígios visuais e não visuais. Então, por isso que chega a polícia naquele local. Muitas vezes eu já fui até as residências para verificar se a cena e se o local tinham resquícios de violência, de agressões, para que a gente pudesse ali ter uma visão mais detalhada e até mesmo uma especializada no local. Então, quando a gente vê uma morte suspeita, a pessoa simplesmente deitada e ali ela não tinha vestígios de violência, a gente, da mesma forma, a gente pede a preservação, mas o corpo imediatamente enviado ao IML. Por isso que muitas pessoas ficam aflitas. Ai, meu pai morreu em casa, minha mãe morreu em casa, um parente muito querido morreu em casa. É uma dor ter que aguardar o IML, horas ali com aquele corpo para que a gente possa velar o corpo ou dar ali o enterro necessário, a despedida necessária. Mas, infelizmente, a gente tem que lidar com todas as situações adversas, inclusive uma morte pelo próprio parente, que foi o caso. Exatamente. E olha só que antes já estava lá, chegou o SAMU, que chama a Polícia Militar para preservar a área, para ninguém mais mexer em nada, até a chegada da autoridade policial, que vai chegar com as suas equipes de investigação, possivelmente os peritos, não é? E aí vai recolher todo tipo de vestígio, não é? A gente pode levar também papiloscopistas para tirarem as digitais, Isso é fotógrafos, não é? Periciais para poder... CSI completo lá Tudo, para apurar tudo que aquele lugar tem para contar dessa história. Exatamente, porque o que acontece? E aí o investigador e o delegado, porque o delegado vai acompanhado da sua equipe, e somente essas pessoas, Paulinha, é que podem conversar e começar... Inquirir esse marido, porque ele estava lá. Até então, será que foi ele? Não se sabe. É um suspeito, né? Tem alguma coisa errada. Só tinham os dois aqui. Essa mulher já está morta há algum tempo. Do que ela morreu? Ele é médico. Até então, ninguém sabia que ela estava envenenada. Isso você só vai saber depois que os laudos... Porque o delegado vai pedir, olha... Sim. Vai pedir laudo necroscópico, vai pedir laudo toxicológico, vai pedir laudo de todo tipo, gente. E demora um pouquinho, né, Raquel? Não é uma coisa rápida, né, Hannah? E aí, só que ele está ali investigando, ele ainda está na condição de testemunha. Mas o que aconteceu? O senhor não é, Raquel? O senhor é médico? Então, como é que vocês viviam bem? Então, ele vai fazendo várias perguntas e deixa a pessoa falar. E aí vai... Só que os bons policiais, eles estão prestando atenção no gestual, se a pessoa está muito tranquila, se a pessoa está nervosa. Imagina, sua esposa jovem, e ela é uma mulher linda, né, gente? Você, no mínimo, você tem que estar destruído. Você gosta dessa mulher? Então...
Tem até o personagem. Mas a maior preocupação dele era limpar o chão, porque a cachorrinha deles teria urinado. e Ana, as você tá pessoas com estavam- muitos detalhes. É. Olha, o detalhe da cama, acho que é uma coisa que entrega, né? Um É, médico ó, que sim. não põe a Isso é pessoa... essencial, E qual que é esse detalhe? A equipe tentando trabalhar, fazer a preservação e ele limpando o chão, porque, segundo ele, a cachorrinha que eles tinham teria urinado e a equipe ia caminhando, ia pisando, ia espalhando aquele xixi pelo apartamento. E ele estava muito preocupado que o xixi se espalhasse pelo apartamento. Então, era A esposa equipe... morta Não. O que não é era isso um pra problema. pra uma Mas ele tinha delegada? trocado a roupa dele, Não ele é? tinha colocado Como? um short na Larissa. Ele pôs um short. A equipe tinha que ter imediatamente proibido qualquer alteração do cenário. Com certeza. Tá. Mas olha só, digamos que a delegada fosse a Raquel, que estivesse lá. Ela tá ali prestando atenção. Gente, temos uma mulher morta aqui. Você está preocupado com o xixi do seu cachorro? A não ser que você estivesse muito dissociado ali da realidade, sei lá, Mesmo em assim, choque. não. Ninguém vai se preocupar com o xixi do cachorro. Não, a reação comportamental daqueles que perdem entes queridos, elas são padronizadas. A reação comportamental é desespero, é choque, as pessoas ficam até catatônicas. Quando as pessoas têm um trauma violento que perde um ente querido, a não ser que seja um psicopata, uma pessoa ausente de reações ou sentimentos, que ela não tem condições de manifestar sentimento porque ela não possui sentimento de afeição, de remorso, de compaixão. Mas o normal é ter uma reação de desespero. Ou esse desespero, ele deixa aquela pessoa catatônica, ou esse desespero deixa essa pessoa extremamente agitada. A pessoa não vai ter preocupação com periféricos, muito menos com higiene. E o que é importante, a Hannah falou algo muito importante, é essa, e acho que a Carlinha também falou, é essa leitura do que não é verbalizado. A pessoa pode falar o que ela quiser, mas a leitura, e inclusive eu passei por uma situação dessa, a gente a todo instante, e aí eu não consigo dissociar Raquel delegada da Raquel pessoa, né? A Raquel no dia a dia, Não vai. consigo. E é automático, cada vez você deixa aquilo mais aguçado. A manifestação não verbalizada, ela é muito mais poderosa do que a verbalização. O que significa manifestação não verbalizada? Eu estou inventando essa terminologia, mas é como se fosse a linguagem corporal. Quais são as reações da pessoa? Só esse ato dele querer fazer uma higienização do local do crime já diz muito, de forma a colocá-lo como principal suspeito. Então, vocês já perceberam com determinadas pessoas, aí eu vou falar pra galera ter curiosidade e começar a desenvolver isso. Você não sabe por quê, mas o seu santo não bate. Não é que o seu santo não bate, é porque você já tem uma característica, você já tem uma habilidade de ter a leitura do que a pessoa não verbaliza. A pessoa não verbaliza que não gosta de você, a pessoa não verbaliza que te acha uma ameaça ou que a pessoa tem até uma inveja. Ela não verbaliza, mas ela demonstra em atos não verbalizados. Seja uma expressão facial, seja uma levantada de sobrancelha. Então, a gente consegue ter essa habilidade. Isso é muito poderoso agora, porque a gente está numa sociedade tão rápida, dinâmica, superficial, líquida. Bauman ditou isso há 20, 30 anos atrás. A gente vive isso, cada vez mais essa superficialidade, né? Modernidade líquida. E ali, o quanto mais você conseguir perceber quem está do seu lado, não precisa falar. Você consegue também se blindar de possíveis situações não agradáveis. Olha, vamos andar um pouco no caso, porque a gente tem 3 casos hoje. Você que chegou aqui na live, mais de 140 pessoas acompanhando, peço que você deixe o seu like, peço que você comente também com as suas dúvidas, que eu vou contemplar vocês aqui na nossa live. Bem-vinda, Luísa Mello, também Luiz Felipe Soares por aqui, Giovana dos Santos já chegando. Deixem o like para que chegue a mais pessoas o nosso programa. Tivemos, então, a polícia apontando aí 2 nomes como responsáveis pela morte
morte o próprio marido, Luiz Garnica, e a sogra de Larissa, a Elizabeth Arrabassa. Segundo as investigações, foi Luiz quem planejou o crime, né? E a Elizabeth quem executou a ação. Eles teriam cometido o assassinato para evitar a partilha de bens. Aí a gente tem aí a esposa sabendo de uma traição, já no desejo de uma separação, né? Parece que aconteceu essa situação antes. E mãe e filho nesse combinado mortal. E aí a gente tem que colocar mais um ingrediente na mesa. Criminoso mente. E mente bem. E assim, e ele vai criar a narrativa que lhe for conveniente. Então, quando ele vem com essa questão, uma possível desavença, porque estávamos separando, partilha, eu tendo a não acreditar muito. Ok, parece que realmente eles tinham um problema financeiro, mas será que isso foi isso que de fato levou essa... Porque na verdade está falando de uma dupla ali, né? De mãe e filho matarem, né? A nora e a esposa. Isso para mim, me soa muito estranho. Por quê? E será que ele é o cabeça? De novo, a gente vai descobrir, Paulinha, que meses antes... A filha dela, a irmã dele, foi morta da mesma forma. Ou seja, por quê? Por que que uma mãe vai matar uma filha de novo, com tanta crueldade? Porque foi por envenenamento. Tanto que a polícia já fez, né, essa autópsia, o corpo dela foi autopsiado e ficou constatado que ela também foi envenenada. Ou seja... Eu pergunto aqui para a Hannah, que investiga muito isso também. Quem que é, né? Você acha essa que a cabeça mãe da poderia cobra? ser a cabeça? Porque estão pressupondo que seria o marido, mas no caso da filha, a mãe que envenenou a filha, né? Sabe-se que a mãe visitou a filha e que foi ali que aconteceu o episódio da morte da filha, até então considerada uma morte que não era suspeita. Mas a partir desse crime... Completamente dissociada, veja só. Assim, porque você tem uma relação ali de mãe e filha, né? Mas não era uma reação muito boa. Mas mesmo Estava assim... abalada, mas é um laço, né? Ela era a filha problemática, ela costumava se queixar dessa filha. Então, não era uma relação tão próxima como ela tem com esse filho. Então, Mas parece com o filho uma relação quase que de dominação ali. Quase. Talvez estejamos lidando com mais uma envenenadora em série. Nós cobrimos o caso da Daisy dos Anjos lá do Rio Grande do Do Sul. bolo, né? Ah. História do bolo de Natal. Essa Não deu história... nem tempo de esquecer esse caso e chega essa outra mulher. que talvez tenha envenenado a própria filha e talvez uma amiga também. E vou mais longe. Quando a gente está falando envenenamento, olha só, tem vários casos muito próximos da gente aqui, né? Que, no sentido que aconteceram há pouco tempo. Uma foi do Brigadeirão, né? Lá no Rio de Janeiro. Foram mulheres. 2 mulheres. Uma menina que mandou para outra mulher por uma questão mais ali de um ciúme. Não, ela vai matar o namorado. Aí ela vai numa cigana, a cigana vai ai, com ela gente. comprar remédio. Era o namorado que não queria tá. casar. Essa história é mais elaborada ainda. Exato, mas vejam, tá. são 2 mulheres. A gente está falando de né? Olha só o componente ali, né? Por que eu estou trazendo isso? Tipo criminal que as mulheres aderem mais? Aí a gente tem a Daisy no Rio Grande do Sul. Aí nós vamos ter essa história aqui agora. Tem o Baião de 2. E vamos voltar um pouquinho mais para trás, um caso bom, a Raquel gosta desse caso também, Flor de Lis. Antes dela, a Hannah também, dela matar. Você trouxe isso, né? Logo que saiu esse caso. Exatamente. Antes dela matar o marido de outra forma, ela convencer ali os filhos, né, de executarem, enfim... ele morreu, enfim, com várias perfurações de arma de fogo. Mas eles estavam envenenando esse homem, com pequenas doses de veneno. Então, veja só que é um método que me parece muito mais feminino, quando a gente começa a olhar o comportamento. Entendo por que é tão importante que a gente tenha, inclusive, um banco de perfil criminológico, para a gente entender qual é o perfil da nossa, vamos dizer, do nosso serial killer ou da nossa serial killer que usa como metodologia o envenenamento. Isso tem um perfil masculino, isso tem um perfil feminino.
quem que... Você entende o que eu quero trazer? Eu entendo, Carla. Então, aí quando você começa Faz a olhar, fala, olha, mas tem sentido. esse caso, tem esse outro, é só com mulher. Então, o quanto que é dele, talvez ele estivesse frustrado, com raiva, talvez ela tivesse descoberto realmente que ele tinha uma outra mulher, ela quisesse a separação, a mãe já tinha dado cabo de uma. Olha Ofereceu só. essa grande solução, né? É. Agora, isso que eu queria perguntar para a doutora Raquel. Quando a gente vai estabelecer quem é o mandante e quem veio junto? Em que momento que existe essa quebra? Porque é uma confidencialidade ali entre os dois, é um acordo, né? Cometimento de crime. Por esse caso específico do médico, com esse relacionamento triângulo por parte dele, que ele tinha amante já e estava obcecado pela amante, porque informações que foram veiculadas na imprensa, ele tinha uma verdadeira obsessão pela amante, a ponto até da polícia conseguir descobrir de forma pregressa pesquisas até relacionadas a signo, um comparativo do signo dele com o signo da amante. Então, ele estava realmente obcecado pela amante e queria a eliminação dessa amante. Na realidade, esta mulher, a mulher dele, ela quis um término do relacionamento, mas quem queria terminar antes era ele próprio. Ele queria a eliminação dela. Agora, infelizmente, quando a gente fala de várias situações em que perpetuam ou a crueldade contra mulheres, ou essa forma de violência contra a mulher, a gente tem, quando a gente fala dessa ojeriza à mulher e deixar a mulher, de uma certa forma, colocada como inferiorizada, a gente tem uma outra mulher educando crianças. Crianças, eu falo meninos e meninas, ou a menina para aceitar o seu papel menor, ou os meninos para aceitarem um papel maior. Então, tem essa mãe extremamente dominadora, em que elimina, olha o cenário, elimina a filha por ser descartável, era uma menina, e coloca realmente esse filho como o grande Deus, né, da própria vida. Então, eu não vou co-culpabilizar ou eximir completamente essa responsabilidade dele, que sim, ele é um homicida. Mas ela tem uma participação bem solidificada em relação a isso. A gente pode falar participação, até mesmo uma coautoria, não só pela história pregressa, porque ela formatou a personalidade deste filho, mas como ela ajudou de forma instrumental a morte de duas pessoas. E a Hannah também estuda muito esses casos. Quando você olha, né, enfim, a Hannah, inclusive, ela se debruçou muito no caso lá do Rio Grande do Sul. Traz para as pessoas entenderem esse teu ponto de vista, porque a gente posso contar aqui um segredo? A Hannah é a esposa do professor Christian Costa, para mim, é o maior psicólogo Esteve forense. com a gente ontem aqui. Então, assim, todo o trabalho dela também, né, na advocacia criminal, está ligada nessa questão da psicologia comportamental, da psicologia forense, correto, Hannah? Isso. O meu mestrado é na área de psicologia, em avaliação psicológica. Eu estudo a tétrade sombria em mulheres agressoras. Então, todo o meu trabalho é focado em mulheres que cometem crimes violentos. E se eu tivesse que apostar quem seria o perfil dominante nessa relação, eu apostaria na Elizabeth. Tanto que a Larissa, ela chega a procurar a sogra para se queixar dessa amante. Diz, eu quero me separar, ele já tem outra. E ela diz, não, isso não é motivo para separação. Não vale a pena acabar com o casamento por causa de uma traição. Isso acontece, você tem que continuar. Então, a Elizabeth parece ter criado todo esse microsistema em que o Luiz era praticamente um deus, ali as mulheres orbitavam em torno dele.